todos vocês. Meu nome é Marcelo Speziale e eu sou professor de Química da Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui está a indicação no QR Code, tanto do endereço do meu site quanto pelo próprio QR Code, vocês podem acessá-lo, onde vão encontrar diversas informações a respeito das disciplinas que normalmente eu ministro, assim como algumas dicas, projetos de pesquisa, projetos de extensão e outras informações úteis. E hoje nós vamos falar mais especificamente a respeito de algo que traz muita dúvida para os estudantes, principalmente aqueles estudantes que estão no início de curso, que é a respeito de como se escrever um relatório técnico-científico ou um relatório que a gente vai apresentar, por exemplo, nas disciplinas de Química Geral, Química Inorgânica, Físico-Química ou Analítica. Embora eu vá focar especificamente na disciplina de Química Geral com esse relatório, o conhecimento e o conteúdo que a gente discute hoje nesse vídeo pode ser utilizado, pode ser estendido para qualquer outra disciplina, porque a metodologia é a mesma. Então, para se falar de relatório, a primeira coisa que o estudante tem que ter a noção é de que quando o professor pegar aquele documento para poder corrigir, para poder ler, ele não irá tratar o documento como se ele tivesse sido escrito por estudantes, mas ele vai tratar o documento como se ele tivesse sido escrito por profissionais. Então, um erro muito comum dos estudantes é falar que eu aprendi com essa prática me ensinou determinada coisa, ou os objetivos da prática contemplam o aprendizado. Isso não está correto, pessoal, porque no momento, como eu disse, que o professor for ler, ele tratará quem escreveu o relatório como profissionais. Então, os objetivos, eles são normalmente sintetizar uma nova substância, sintetizar uma substância já conhecida, caracterizar essa substância ou caracterizar esse material, separar uma mistura, enfim, são infinitas as possibilidades de objetivos. Porém, o que a gente tem que ter em mente é de que nós seremos tratados como profissionais no momento que alguém estiver lendo esse nosso relatório. E muito importante, a gente deve obrigatoriamente utilizar a linguagem impessoal na hora de escrever o relatório. Embora seja comum eu fiz isso ou nós fizemos aquilo, não fica muito adequado, fica muito informal esse tipo de relatório, esse tipo de texto. Então a gente tem que se atentar a, a utilizar a voz, normalmente a voz passiva, e um pouco de formalidade na hora de escrever o nosso relatório, tornando-o mais técnico e científico. Daí, então, tem algumas metodologias que a gente pode utilizar para poder escrever o nosso relatório. Agora, muito importante, não pode ser confundido a impessoalidade com a redundância ou com o excesso de termos inadequados ou termos exagerados e rebuscados para tentar tornar o relatório um pouco mais, vamos dizer assim, chique ou mais bonito, com uma linguagem mais sofisticada, quando na verdade o texto está apenas rebuscado. Ele é um texto prolixo e pouco científico nesse caso, pouco técnico. Então a gente tem que ser direto e objetivo, sem o uso excessivo de jargões desnecessários na escrita do nosso relatório. Para escrever o relatório, há diversas formatações que a gente pode considerar, mas nós vamos focar especificamente nas normas da ABNT. E para o estudante que tiver curiosidade e quiser saber exatamente quais são essas normas para escrita do texto técnico-científico, eu coloquei um documento em anexo que está aqui no site do professor Marcelo, próximo a esse vídeo, onde vocês vão encontrar informações a respeito, por exemplo, do que deve conter dentro de um relatório e como que eu devo fazer para poder escrever. Várias das informações eu trago nesse vídeo. Outras complementares vão estar nesse documento, vocês podem consultar lá. Então, uma coisa que é muito importante ter em todos os relatórios é a identificação de onde, de quem e de quando estamos realizando determinada prática. Então, por exemplo, aqui na capa do nosso relatório tem as informações do laboratório que foi feita a prática, de onde foi feita a prática, no caso, na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Química. O nome, o título da prática, o que é esse documento, no caso é um relatório, a prática 1, foi a primeira prática feita, né? E o título da prática. É um título um pouco complexo que está no exemplo, mas não interessa.
o título independe. Ele vai vir normalmente na apostila que a gente estará utilizando na disciplina para poder fazer as práticas, para poder repetir as práticas. É muito importante colocar também qual disciplina que está sendo cursada, qual turma eu estou matriculado, ou meu grupo está matriculado, quem é o meu professor ou quem são os meus professores responsáveis pela prática, quando mais de um professor estiver dividindo a prática, né? A data com que o experimento foi feito, a data de entrega do relatório, a data efetiva da entrega do relatório e o nome dos alunos e qual curso que os alunos estão fazendo. Então, aqui no caso, tem 4 nomes hipotéticos que seriam formando, então, o grupo de trabalho que faz o experimento no laboratório. E todas as informações, então, estão já na capa desse meu relatório. Logo em seguida, eu vou ter a primeira folha. E aí eu coloco para vocês essas setinhas vermelhas indicando o espaçamento mínimo ou margeamento mínimo que a gente tem que ter no relatório para evitar que qualquer tipo de impressão ou qualquer tipo de edição desse relatório aqui possa cortar algum pedaço do texto que é extremamente importante ou que é de menor importância, não interessa. Fato é que nada pode ser cortado e aí então a gente tem uma padronização que pode ser consultada nesse documento que eu falei para vocês, da ABNT, que a gente deve deixar. O professor de Química Geral, normalmente, ele não vai medir com régua exatamente quantos centímetros tem esse margeamento. Então, só para simplificar um pouco para a gente, normalmente, o padrão com que o Word já gera os documentos, ele está adequado para que vocês possam escrever e entregar um relatório nas disciplinas de Química Geral, por exemplo. Então já é o suficiente. Essa ponta, então, a gente pode não ficar tão preocupado e dedicar um pouco mais do nosso esforço para outras partes do relatório que são igualmente importantes e que não podem ser menosprezadas. Eu tenho aqui, por exemplo, a numeração da página, isso evita que o documento seja entregue de forma incompleta, por exemplo, né? E algumas partes que são comuns a todos os relatórios. Por exemplo, aqui nessa página que eu coloco aqui, eu tenho resumo e introdução. Embora esse resumo seja apenas 2 linhas, o mais comum é que o resumo seja aproximadamente um parágrafo de umas 200 palavras no máximo, 150, 200 palavras, em que eu coloco os principais pontos daquilo que foi abordado, daquilo que foi feito, daquilo que foi obtido do meu experimento no laboratório, de forma com que eu possa rapidamente ler aquele relatório só olhando o resumo e já entender o assunto aqui que será tratado na prática que vai ser descrita ao longo de todo o meu texto, né? E uma outra parte que ela é tão importante quanto os estudantes costumam errar bastante, eles começam escrevendo de forma correta e depois erram um pouco, é a introdução. E é muito importante, pessoal, que a introdução a gente tenha em mente de que não dá para tirar todas as informações da cabeça de quem está escrevendo o relatório e também não dá para copiar daquilo que já está publicado, seja num livro, num artigo ou na internet, por exemplo. Eu posso até me inspirar nas ideias ou me inspirar no texto que está publicado em algum lugar. E daí tem uma coisa que é extremamente importante. Normalmente a gente estuda em método da pesquisa ou metodologia científica, que é saber utilizar a literatura da forma adequada para poder separar aquilo que está publicado e que não é adequado daquilo que está publicado e é adequado. São informações confiáveis. Hoje em dia, com a democratização da informação, principalmente na internet, existe uma série de conteúdos que, embora pareçam interessantes, pareçam bonitos, pareçam adequados, às vezes eles não são. E cabe a nós termos a visão crítica de saber definir aquilo que é adequado para se tratar com ciência, tecnologia, inovação, num relatório técnico, por exemplo, daquilo que é apenas uma opinião ou um achismo, daquilo que não tem fundamentação técnica e não tem fundamentação científica. Daí eu convido vocês a olhar no meu próprio site um pouquinho a respeito de metodologia científica e das informações que eu coloquei lá, que eu trato especificamente a respeito dessa mineração de dados que a gente precisa fazer quase que diariamente na nossa vida e que a gente precisa excluir aquilo que é ruído daquilo que é informação interessante. E daí tem coisas que eu também preciso me atentar
e que normalmente os alunos, principalmente de início de curso, normalmente não conhecem. Mas, por exemplo, se eu faço uma citação de algo que já está publicado, obviamente de uma informação de qualidade, eu não posso copiar aquilo que está escrito em algum lugar, salvo se eu fizer uma transcrição literal, que não vai ser utilizada nesses relatórios. Mas eu vou fazer uma inspiração e vou trazer as minhas próprias ideias. E aí, por exemplo, no primeiro parágrafo, fala que pesquisas na área de biomédicas geralmente necessitam de materiais isentos de contaminação biológica. Para tanto, aí vem mais coisas. Isso pode ser conseguido por isso que está aqui. E aqui, entre colchetes, está grifado, eu tenho um número 1. Esse número 1 significa que as ideias que estão contidas nesse parágrafo foram tiradas da referência número 1, e essa referência eu vou encontrar no final do texto. Eu vou mostrar posteriormente para vocês. Se eu não cito essa referência, eu posso ser acusado de plágio, uma vez que as ideias não são minhas e eu não falei de onde elas vieram. Daí, então, no texto vai ficar parecendo que as ideias são minhas, quando na verdade não são. E o dono das ideias pode, inclusive, utilizar de métodos legais para poder exigir algum tipo de dano que, eventualmente, eu, como infrator, possa ter causado a ele. Agora, o fato de eu citar também não é o suficiente, porque se eu cito e não está adequado, eu posso ser acusado, inclusive, de deturpar ou de mudar a ideia original de quem escreveu. Então, o estudante vai ter que se atentar basicamente para essas duas coisas. Citar todas as vezes que eu buscar informação em algum local, citar de onde eu tirei essa informação, quem escreveu, quem é o responsável por essa informação, e, citando, fazê-lo da forma correta para evitar com que eu deturpe a mensagem com que quem criou a ideia original pode reclamar por eu ter alterado o que ele quis escrever originalmente. E aí, continuando aqui, por exemplo, nesse meu terceiro parágrafo, recentemente foi desenvolvida uma abordagem de recobrimento alternativa, parará, uma série de ideias que veio da referência, entre colchetes aqui, número 2. Eu vou consultar qual é essa referência número 2 depois. E aí, mais uma referência citada, de novo a número 2. Então, eu usei referência número 2 para citar dois pontos da minha introdução. E aí, continuando, né, eu passo já para os objetivos. Porém, vou voltar um pouquinho. Os estudantes perguntam normalmente qual que é o tamanho adequado para se escrever uma introdução. Não tem um tamanho de texto adequado. Como é uma disciplina introdutória do curso de Química, o normal é que uma página, ou aproximadamente uma página, 4.000 caracteres, normalmente está adequado. Então, tentem não fazer um parágrafo e tentem não passar muito a respeito, muito mais do que uma página, por exemplo, porque senão fica um texto muito denso ou fica um texto faltando informações. E qual que é o conteúdo que tem que vir na introdução? O assunto que a gente vai discutir na prática que a gente está fazendo. Aqui no caso, vamos olhar qual que é o objetivo aqui, ó. Síntese e caracterização do composto, aí tem uma sigla, e aqui vem o nome do composto, NN-dodecilmetilpolietileno-imina. É o nome de um composto, é um nome esquisito, não preciso me atentar a esse nome, mas pelos objetivos eu já consigo saber que eu quero obter e caracterizar uma molécula. Ponto. Simples assim. E aí, quando eu volto na introdução, o que é a minha introdução? É o que é essa molécula, para que ela serve, onde que ela é utilizada, quem está utilizando e como está utilizando essa molécula. Daí, esse modelo de relatório também está disposto para vocês como arquivo em anexo. Se alguém quiser ler com mais detalhes depois, fiquem à vontade. Vai ter todas as informações necessárias para que minimamente eu possa entender o porquê que eu estou sintetizando e caracterizando essa molécula, para que ela serve, de onde ela veio e para que eu vou utilizá-la, né? E aí, o objetivo, como a própria palavra diz, tem que ser objetivo. E aí volta o que eu falei no início do vídeo. O objetivo não é aprender com a disciplina, aprender com o professor, entender como que aquilo foi feito, mas simplesmente, olhando de forma mais impessoal
e profissional, aqui no caso é obter e caracterizar uma molécula. O obter aqui está como síntese. Caracterizar está com a mesma palavra e a molécula está o nome da molécula aqui. Ó. Poderia ser, por exemplo, se eu for pensar na prática de preparar café, por exemplo. O café é um pozinho sólido, né? A gente moe o grão, coloca coloca o grão no filtro e depois passa a água quente por esse grão moído no filtro, de forma com que a gente faça a extração das substâncias que interessam para a bebida do café. Então, qual que é o objetivo? Preparar o melhor café utilizando o método de filtração simples. Por exemplo, eu coloquei agora um objetivo para uma prática que a gente normalmente faz em casa quase todos os dias e não pensa nisso, só que eu coloquei especificamente como se fosse um texto técnico de um relatório técnico científico de uma prática. Daí vem então a descrição dos materiais e reagentes, e aí eu vou ter que colocar todos os reagentes que foram utilizados na prática e com os detalhes a respeito de onde ou quem forneceu esses reagentes para mim, qual que é o número do lote. Às vezes até algumas outras informações que são importantes, por exemplo, o PEI é uma solução ramificada a 50% peso por peso em água, com peso molecular médio de 750 kilodaltons, vendido pela empresa Sigma Aldrich e está no catálogo com esse número aqui. Essas informações a gente vai encontrar normalmente no rótulo, na apostila ou pergunte ao seu professor. E quais são os equipamentos utilizados? No caso, um condensador, agitador, um espectrômetro, um balão de fundo redondo, e poderia ser vários outros equipamentos. Também, normalmente, eles estão descritos no roteiro da prática que a gente vai repetir para poder fazer o experimento. Eu tenho então um procedimento, e aí eu vou descrever, como eu já disse, no impessoal. Então, por exemplo, foi transferida, foi congelada, após o congelamento, a amostra foi liofilizada, o produto liofilizado foi transferido, não é eu pesei em um becker a amostra, congelei no nitrogênio, isso não é adequado. Então, a gente tem que manter esse rigor no nosso texto. Como eu tenho aqui na direita duas figuras, eu tenho que me atentar que essa figura tem uma numeração, então eu tenho que colocar obrigatoriamente figura e o número da figura, uma numeração sequencial. O título dessa figura, que aqui no caso, pela padronização da BNT, vai vir acima da figura. E toda vez que eu colocar uma figura, obrigatoriamente eu tenho que citá-la no texto. E eu ponho a figura o mais próximo possível do texto de onde ela está sendo citada. Então, como eu coloquei a figura 1 aqui, eu vou colocar ela aqui, ó, um condensador de bolas foi fixado ao balão, o CF aqui é confira a figura 1 e a mistura foi aquecida em batatatatá. Pronto. Então eu estou falando a respeito do condensador de bolas fixado, conferindo a figura 1. Na figura 2, por exemplo, coloquei aqui esquema da montagem da filtração a vácuo da reação da síntese do DMPI. E aí eu coloquei aqui, o precipitado formado após a adição da acetona foi filtrado com auxílio de vácuo. Confira a figura 2. Não esqueçam, colocou um desenho, colocou uma figura, essa figura precisa ser obrigatoriamente citada no texto. A não citação implica na perda de pontos. Aqui, de novo, eu tenho já nos resultados e discussão, eu coloquei uma figura 3, que é um mecanismo de reação simplificado, por exemplo, está aqui todo o texto, né? Já que eu coloquei essa figura, eu vou ter que citá-la aqui. Então, o esquema da formação do produto a partir desse reagente aqui se encontra na figura 3 abaixo. A figura 3 se chama figura 3, por isso que eu coloquei se encontra na figura 3 abaixo. O resultado e a discussão é como o nome está dizendo, é aquilo que eu obtive. Esse tópico anterior aqui de procedimento é o que eu fiz. Então, todos os verbos utilizados aqui, dá para ver que são, além de pessoais, eles estão no passado, é o que eu fiz efetivamente de prática no meu experimento. E o resultado é o que eu obtive daquilo que eu estava fazendo anteriormente. E a discussão é eu falar a respeito do resultado, ou comentar o resultado.
Então, é muito importante a gente ter ideia dessas nuances entre esses três tópicos que trazem muitas dúvidas para os estudantes. Então, aqui, o produto formado apresentou uma leve coloração amarelada, foi enviado para caracterização nessa máquina aqui, desse tipo de caracterização. A tabela, olha, a tabela vai vir logo no slide seguinte, mas assim como as figuras, toda vez que eu colocar uma tabela, eu tenho que dar nome à minha tabela, colocar a tabela com numeração sequencial no meu texto e fazer a referência no texto a respeito dessa tabela. Então, a tabela 1 apresenta isso aqui. O que é isso aí? Quando eu for olhar a tabela 1, está aqui, ó, a atribuição dos sinais de ressonância. É uma análise, tá? Não precisa nem especificamente falar com detalhes. A gente não precisa, nesse momento, entender o que é uma ressonância magnética. O fato é que eu preciso entender como fazer a tabela, como colocar a tabela. Então, eu coloco aqui o cabeçalho da minha tabela e os dados a respeito da tabela. O que é importante aqui também? É uma convenção internacional que a tabela tem que vir com os lados abertos. Eu não posso colocar os lados fechados, porque são dados experimentais, então é uma tabela. Se fossem dados que não são experimentais, seria um quadro, que a gente não vai abordar aqui na nossa aula, principalmente em Química Geral. Então, toda vez que eu colocar uma tabela no meu texto, lembrar de deixar as bordas abertas da minha tabela. E conclusão, também como o nome está falando, o que eu concluo a respeito do meu experimento. De novo, os alunos começam ou eles tendem a confundir com os objetivos e a conclusão é de que a gente conseguiu fazer o experimento, conseguimos aprender, o experimento foi feito com sucesso. Mas o que é o sucesso? Eu não sei o que é o sucesso. Eu tenho que, na verdade, concluir a respeito do experimento de uma forma imparcial, impessoal. Então, a molécula X foi preparada a partir do reagente Y, com rendimento de tantos por cento. É um procedimento de 2 etapas. O que eu fiz? O produto foi caracterizado por essas 2 técnicas aqui. É o que eu fiz para tentar caracterizar. As análises subsequentes estão sendo aguardadas para a confirmação indubitável da estrutura do polímero, que é da minha molécula. Né? Então, eu simplesmente concluí. Eu obtive a molécula que eu queria, que eu descrevi lá no objetivo, no rendimento de X%, feito em tantas etapas. E a caracterização indica que aquela molécula é ela mesma. Isso é uma conclusão, é uma das várias conclusões que a gente pode chegar a respeito desse experimento, e é um exemplo que a gente pode usar para colocar nos nossos relatórios. Aqui, por fim, a última parte do nosso relatório, né, são as referências bibliográficas. Aquilo que eu coloquei como numeração, vejam que ela está numerada aqui. Ó. Então, quando eu falava da referência número 1, significa que Ed M, Allen N.S., Turner D., Robson J., que publicou este Enhanced Performance of Biocidal Additives in Paints and Coatings, é uma referência em inglês, que foi publicada no Progress of Organic Coatings, provavelmente é a abreviação desse periódico científico, do volume X, da página tal, publicado no ano tal, com SSN tal. Com esses dados, eu consigo saber exatamente de onde eu tirei aquela informação original e eu consigo recuperar essa informação se eu quiser consultar, para ver o que estava escrito originalmente na referência do ED. Agora, como que eu escrevo essas referências, essa abreviação, por que isso aqui está em itálico, por que isso aqui está em negrito, eu tenho que botar o volume, página, ano, isso tudo está descrito no documento em anexo próximo desse vídeo, que mostra como fazer a citação da ABNT quando eu tenho como fontes outros relatórios, artigos científicos, livros, patentes, palestras, aulas, documentos da internet, ou seja, tem uma série de informações que os estudantes vão ter que consultar lá para poder verificar quando e como abreviar e o que abreviar. E uma dica, existem diversos softwares que fazem isso de forma automatizada, como o Zotero, o Mendeley, e vários outros softwares. Hoje até o ChatGPT
consegue, eu coloco as referências lá e peço para ele, formate segundo a ABNT, em ordem alfabética. Ele pega as minhas referências e formata. Então não é tão complexo assim que a gente faça da forma correta essas referências. Mas eu convido vocês a olharem na documentação que está em anexo aqui no site para ver como que eu devo fazer especificamente essas citações. E aí eu vou colocar aqui mais outros 2 relatórios como exemplo e vou passar rapidamente por eles só para mostrar que são basicamente o mesmo tipo de informação que a gente discutiu até agora. Aqui estão as informações principais de onde, quando, quem e o que foi feito. Aqui eu tenho, por exemplo, uma outra forma de citar que está descrito naquele documento que eu falei com vocês que está anexo aqui no site, que ao invés de colocar o número entre colchetes, eu ponho o nome, ou normalmente o último nome do autor e o ano da referência que eu estou utilizando. Então, por exemplo, ao invés de colocar um entre colchetes, coloquei aqui o Atkins, ponto e vírgula. O Atkins é um autor e o de Paula é outro autor dessa publicação de 2014. Essa aqui, por exemplo, o Vogel, de 1989, que é um livro. Esses 2 aqui são livros extremamente importantes na química e que certamente vocês vão utilizá-lo muito. Tenho várias outras referências, eu não vou ficar lendo aqui, mas só para a gente poder ver o todo, né? A estrutura de um relatório com resumo, aqui um parágrafozinho a respeito daquilo que eu estou fazendo, daquilo que foi feito, a introdução a respeito do assunto que eu vou trabalhar no meu relatório, que aqui no caso é medição de viscosidade. Como eu disse, ó, uma página basicamente foi utilizada para poder fazer o relatório. Todas as referências estão citadas da forma correta aqui. Os objetivos: avaliar a viscosidade de diferentes líquidos em função de suas propriedades químicas e das variações de temperatura utilizando o viscosímetro capilar. Quando ele é o objetivo, eu sei exatamente aquilo que vai ser feito. A parte experimental com os materiais utilizados e os reagentes utilizados. A descrição do meu procedimento, com a linguagem que eu já falei. Aqui, no caso, a novidade é que eu tenho uma equação, e do mesmo jeito que eu uso com as figuras, com as tabelas, quando eu ponho equação, eu também ponho uma numeração sequencial para essas equações, e essa equação precisa ser citada no texto aqui, que aqui no caso estava na parte anterior. Resultados e discussão. Aqui a tabela, vejam que ela está aberta dos lados, conforme eu já falei. Ela foi citada também no texto, aqui, ó, apresentados na tabela 1, e a conclusão a respeito daquilo que eu fiz, com as minhas referências, então, sendo citadas, e com o erro que foi feito de forma proposital aqui. Eu não preciso colocar 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui atrás, vamos voltar, eu não coloco a numeração, eu coloco o nome. Então eu vou pegar esse primeiro nome aqui da referência, que é o Vogel, Atkins, Abramson, Bird, Richenfelder, e colocar apenas eles, porém na ordem alfabética, que eu vou mostrar no próximo relatório para vocês como fica. O terceiro e último exemplo, então, é onde foi feito, o que foi feito, quando foi feito e quem fez o meu relatório. Aí eu resumo, né? Este relatório apresenta os resultados obtidos na realização da reação conhecida como a serpente do faraó. Podem até consultar esse nome aí na internet, vocês vão ver exatamente o que é esse experimento. Os experimentos demonstraram a decomposição exotérmica de tiocianato de amônio, formando uma estrutura semelhante a uma serpente. Por isso que o nome é serpente do faraó. Além disso, foram analisados subprodutos da reação e as condições ideais para sua realização. Os objetivos, um outro exemplo de objetivo, demonstrar a reação à serpente do faraó e investigar os subprodutos formados, além de analisar as condições ideais para sua realização. Daí os reagentes utilizados, vejam que aqui está sendo citado com muito mais detalhes, o que é mais interessante ainda. Tiocianato de amônio, a forma e os detalhes que estavam escritos no rótulo do frasco. Puro, cristais brancos, higroscópico, massa molecular de tanto, solubilidade em água de tanto, a 25 graus, ponto de fusão em torno de tanto, marca Sigma Aldrich, que é a empresa que vendeu esse reagente, perigo, tóxico se ingerido, armazenar em local seco e ventilado. O melhor exemplo que a gente tem dos 3 relatórios é esse aqui, porque tem mais detalhes a respeito dos reagentes que estão sendo utilizados,
Quando uma outra pessoa pegar o seu relatório, se ela tiver que reproduzir o experimento, ela tem que obrigatoriamente conseguir fazer e chegar aos mesmos resultados que você chegou, se o seu relatório estiver bem feito e bem descrito. E muito importante é que todos os dados a respeito daquilo que vocês utilizaram para fazer a prática estejam aqui, porque são coisas perigosas que estão sendo utilizadas. Se essas informações não estiverem lá, a pessoa pode fazer da forma inadequada, inclusive se intoxicar. O procedimento, como eu já falei anteriormente, foi preparada uma mistura, foi homogeneizada, a mistura foi transferida, tudo na linguagem formal e impessoal, sem excesso de termos que vão deixar o texto rebuscado, aquele texto prolixo, um texto que, embora pareça bonito, pareça chique, na verdade é um texto ruim e mal escrito. E aqui tem mais detalhes a respeito de como foi feito para detectar aqueles gases. Aqui está para como que foi feito para preparar a serpente. Como eu falei que alguns gases foram produzidos, tem uma parte de identificação desses gases. Está aqui escrito, então, como que o grupo fez para poder identificar esses gases. Podem pegar o relatório em anexo no site e conferir os detalhes que eu coloquei lá para vocês. Resultados de discussão e, por fim, conclusão. A serpente do faraó confirmou o experimento, confirmou a decomposição exotérmica disso aqui, resultando em produtos que corroboram os dados da literatura. A serpente formada apresentou uma estrutura carbonácea, liberou esses gases aqui. Esses gases. Foi exotérmico, liberou calor, a gente pôde perceber isso. A técnica ajustada para otimizar a expansão da serpente, minimizar a geração de resíduos não desejados. O experimento ilustra parará. Ou seja, a conclusão é uma síntese daquilo que foi feito, daquilo que eu discuti, para que a pessoa possa ler de forma rápida o título, o objetivo, o resumo e a conclusão. As informações têm que bater umas com as outras, porque se elas estiverem divergentes, pode ter certeza que no meio do caminho não está nada bem descrito. Certamente a pessoa não descreveu bem o seu experimento. E por fim, as referências bibliográficas. Quando eu não utilizar a numeração sequencial para a referência, mas utilizar o nome do autor, eu coloco, como eu disse para vocês, em ordem alfabética do primeiro autor aqui, ó. Abramson, Atkins, Hirschfelder e Vogel. São os mesmos autores daquele outro relatório que eu mostrei, da literatura consultada, porém aqui está já na ordem alfabética. Eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo, pausem e voltem quantas vezes forem necessárias, de forma específica no tópico que vocês tiverem dúvidas. Não deixem de conversar com seu professor, leiam a apostila de prática, todas as informações que eu passei para vocês estão descritas detalhadamente na apostila e também estão nesses documentos em anexo aqui no site do professor Marcelo, que eu comentei anteriormente com vocês. Usem e abusem dessas informações, verifiquem esses relatórios como modelos a serem seguidos e não se esqueçam dos principais pontos que a gente comentou. Formatação ABNT, a estruturação do relatório, o conteúdo do relatório, a linguagem que eu preciso utilizar para colocar as informações no relatório e a formatação das figuras, das tabelas, das equações e das referências. Um abraço e até o próximo vídeo.